Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui num sábado chuvoso no Rio de Janeiro. Pois é, chuvinha chata, mas vamos às notícias que são frenéticas do Fogão. O Botafogo só volta a campo, né, na quarta-feira, então final de semana aí de sem Botafogo, mas as notícias, como eu falei, estão aí frenéticas. Galera, vamos falar de duas situações, o pessoal tem me cobrado muito, né? Carlos, e as contratações nessa janela, né? Já tivemos ali o trio Esperança, Alan Marques, Igor Jesus e, claro, Thiago Almada. E o Botafogo segue atrás de um zagueiro e de um lateral direito. Talvez, né, se aparecer alguma oportunidade de mercado, alguma outra posição. Mas o foco principal é justamente zagueiro. A gente já sabe que zagueiro, foi falado muito o nome do Mois Bombito, lá do Canadá, e está descartado porque o jogador não quer atuar no futebol brasileiro, né? Existia esse movimento da Eagle de trazê-lo para o Botafogo, se ele conseguisse se desenvolver, o potencial que a Eagle vê nele, ele posteriormente poderia ir para o Lyon, né? Mas a Eagle segue negociando com o jogador, que é do Colorado Rapids, da Major League Soccer, mas ele não quer jogar no Brasil. Mais ou menos a situação como o Pepe, né? O jogador português que houve uma sondagem do Vasco recentemente e o jogador deu aquela ducha de água fria nos torcedores vascaínos, falando que também não quer jogar no Brasil, e a vontade do jogador obviamente tem que ser obedecida, né? Ninguém vai trazer o cara à força, né? Galera, sobre os jogadores que já estão no elenco, eu falei disso aqui esses dias, né? Que estão com um contrato aí se encerrando em dezembro, e que já poderiam assinar até um pré-contrato com uma outra equipe. São casos do Tietê, do Eduardo, do Marçal e do Bastos. Desses aí eu já falei que o Bastos, claro, é uma obrigação do Botafogo, né? Já que é um jogador titular, né? Não que o Tietê e o Eduardo não sejam, né? Mas é visto como prioridade, né, a situação do Bastos. Já os outros jogadores do Botafogo tá muito tranquilo, né? Querendo esperar mais um pouco, analisar mais alguns jogos para tomar uma decisão em relação a eles. Vamos falar do caso do Marçal, por exemplo. Marçal, até 3 jogos atrás, era uma carta fora do baralho, por ser um jogador já veterano, salário lá em cima, né? E entregando muito pouco, né? Quase o tempo todo no DM, né? No departamento médico. Mas ele voltou bem, né? Teve boas atuações. Mas óbvio que o Botafogo tem que botar na balança que uma coisa é 2024, outra vai ser 2025. Será que o Marçal aguenta chegar até 2025? A gente não tem dúvida que o Marçal, né, a gente torce, na verdade, que o Marçal seja um jogador importante para revezar, por exemplo, com o Cuiabano, né, como foi feito agora na última partida. Mas daí você imaginar que o Marçal consiga ainda fazer uma temporada de 25, eu acho delicada a situação. Mesmo caso do Eduardo. O Eduardo tem entregue, né, bons jogos, mas a gente já aprendeu que ele é um jogador que não consegue render o mesmo em todas as partidas, né? Até pela idade mesmo, né? Então o Eduardo é um cara muito importante, decisivo, só que também vai sofrer com lesões, infelizmente, né? Saiu de campo também na partida contra o Vitória, sentiu a lesão justamente na hora da batida do pênalti. Então, um caso similar. E o Tietê já é um jogador que... o que pesa contra ele? Também um salário alto, né? É um jogador que hoje ele não é um titular absoluto. É muito útil, né? Aí vou exemplificar novamente com a entrada dele no jogo contra o Vitória. Ele entra, toma a bola e acaba fazendo o chute que dá origem ao gol do Savarino. Mas, de qualquer maneira, o questionamento interno do Botafogo será que com o salário do Tietê, o Botafogo não consegue buscar um jogador mais jovem, né, para ocupar a posição? Então, são pontos de interrogação em relação a isso. Vamos lá, que tem muito assunto, como eu falei. A CBF divulgou o áudio justamente do VAR, né, na partida entre Vitória e Botafogo, que deu o lance do pênalti, né, que o Gregory sofreu. Foi um lance ali bem em cima da linha da área, né, mas que a gente, mesmo acompanhando na televisão, viu que não tinha muita dúvida. O interessante do áudio é que o árbitro da partida, o Ramon Abate,
ele considerou como lance normal, né? Ele foi chamado a atenção pelo bandeirinha, né? Não se diz mais bandeirinha, mas a gente vai continuar falando, né? O assistente número 2, vou dar o crédito aqui, ele, Felipe Alain Costa Oliveira, da Federação de Minas Gerais, que foi quem alertou que de fato tinha acontecido a falta, né? E acabou sendo marcado o pênalti. Infelizmente, como eu falei, o Eduardo acabou desperdiçando. Galera, ainda falando de arbitragem, Anderson Daronco, o fake Nery da arbitragem brasileira, foi escalado para esse jogo tão importante da próxima quarta-feira, 9h30 da noite, Botafogo e Palmeiras. O Daronco apitou um jogo do Botafogo no Brasileirão até aqui, foi aquela nossa vitória lá contra o Corinthians, né, 1-0, e já apitou também 2 vitórias do Palmeiras, também uma vitória contra o Corinthians, 2-0, e uma vitória do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, recente até, 2-1, aliás, os 2 jogos foram mais recentes, né, esses jogos do Palmeiras apitados pelo Daronco, 2-1 em cima do Red Bull Bragantino. Então, vamos torcer, né, que o Anderson Daronco não atrapalhe. Claro que todos os olhos vão estar também na arbitragem nessa partida, por tudo que aconteceu ano passado. O que os comentaristas estão falando, né, tem o Marra na ESPN, por exemplo, e eu concordo, é que essa liderança do Botafogo hoje, ela é diferente da liderança do ano passado, né, com o Luiz Castro, porque a gente vê, por mais que a campanha do ano passado fosse até mais impressionante em termos de números, a gente vê hoje um Botafogo muito mais consolidado, né? O Botafogo hoje não é mais, não tem mais a brincadeira do elefante em cima da árvore, né? Flamengo e Palmeiras, que seriam ali, iriam teoricamente polarizar a disputa do título, hoje já vem o Botafogo como uma terceira força, e no mesmo nível. Não dá para dizer desses 3 times quem que seria hoje o favorito para o título, né? Há poucas rodadas atrás era o Flamengo que era o líder, o Palmeiras ali está colado no próprio Botafogo hoje, só perde no Gols Pro, né? Enfim, então são 3 equipes aí, e Flamengo e Palmeiras já há alguns anos têm sido aí os principais postulantes, né, a título, e agora o Botafogo consegue pelo 2º ano consecutivo. Então, um ano de consolidação, e também do Botafogo entender que não tem problema nenhum em ser líder também, né? É uma responsabilidade boa, é uma coisa boa. Então, a gente vê que o psicológico do Botafogo hoje é muito diferente do que era até pouco tempo atrás. A gente lembra que ano passado, até recentemente, até Campeonato Carioca, o Botafogo ficava aquela tensão de não tomar um gol no final das partidas, né? Não que isso não possa nunca mais acontecer, óbvio que pode acontecer, mas o Botafogo, até elogiei aqui, muita gente elogiou, soube administrar muito bem o final de partida contra o Vitória, né? Soube amarrar o jogo, fazer o cronômetro, né, passar rápido e sem sofrer grandes riscos, né? Então é um amadurecimento da equipe. Hoje nós temos um técnico que a gente sabe que vai até o final da temporada, né, com o Botafogo, então não tem essa instabilidade toda. A gente vê um Botafogo hoje, por incrível que pareça, né, melhor até que o de 23. A gente achava que ia ser difícil, vai demorar para o Botafogo voltar a ter uma oportunidade como essa de disputar o título brasileiro com grandes chances, mas não. O Botafogo hoje, e é o grande objetivo do Textor, né, que o Botafogo seja sempre um top 3, né, esteja ali no bolo das 3 principais equipes do Brasil daqui para frente, não só brasileiro, como Copa do Brasil, enfim. Galera, falei do Textor, né? Vou falar logo do assunto da Thumb, falo logo ou não falo? O Textor deu uma entrevista ao GE e o Textor apareceu, né? Vê que o Textor tá muito de boa, né? Não tá se deixando levar aí por algumas besteiras que a gente vê na mídia, né? Ele primeiro apareceu lá no treino do Lonier, depois acompanhou o Botafogo lá em Salvador, né? Cumprimentou a garotada do Sub-15 que tinha vencido o Palmeiras, foi no ônibus com os jogadores para o jogo, vibrou bastante, trocou camisas com o presidente do Vitória, foi para a galera, abraçou Arthur Jorge, enfim. E o Bastidores da Botafogo TV mostrou ontem, foi muito legal também, a festa no vestiário dos jogadores para John Textor, né? Não sei se ele entendeu muito, é John Textor. Foi muito legal, assim, a gente vê que a gente tem um homem de negócios, né, mas que é muito envolvido também na parte emotiva, né,
com o Fogão. Mas ele fez essa entrevista ao GE ontem, em que ele revelou que vai tomar providências, né, com relação a Leila, né, a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que andou há muito tempo soltando o verbo contra ele, John Textor, em várias entrevistas, inúmeras entrevistas. E o que acontece? Que o Textor explicou bem. Essas entrevistas acabam girando o mundo, né? Então, ela chegar e falar que o Textor faz muito mal ao futebol brasileiro, lesou os clubes, lesou o cidadão brasileiro, instituições, é muito grave, né? Ele citou que o New York Times recentemente falou que ele corria risco de pegar 6 anos de suspensão. E aí ele até falou assim, pô, eu acho que eu não corro esse risco. Mas foi justamente a pena proposta pelo Mauro Marcelo, né? E aí ele comenta, bom, um torcedor do Palmeiras, né? É um torcedor do Palmeiras, reconhecido, né, nas redes sociais, assumido, que está propondo isso. Então, tanto a Leila como o Mauro Marcelo, a gente não pode hoje dizer que eles serão processados, mas eles serão. Porque justamente o Textor já tomou essa iniciativa, contratou um advogado especialista, que não é qualquer advogado, é o senhor Paul Tuchman, ex-promotor da Justiça do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e que atuou no caso FIFA Gate, que é o maior caso de investigação, tá, sobre corrupção na história do futebol. Vocês vão lembrar, vários dirigentes da FIFA acabaram caindo por conta dessa investigação, incluindo também do Brasil, que na época era o presidente da CBF, o José Maria Marinho, ficou um tempo lá em Nova York, né? Enfim, acabou sendo também detido, né? Então, é um cara, um advogado de um renome incrível, né? Com histórico volto a dizer, Departamento de Justiça norte-americano e também com experiência e forte atuação no FIFA Gate. Textor, em bom português, botou para quebrar, né? Então ele falou que junto com o Paul Tuchman vai analisar as falas da Leila Pereira e do senhor Mauro Marcelo, né? Que segundo ele cruzaram a linha, né? Cross the line, cruzaram a linha no sentido seguinte, fizeram declarações muito fortes em relação ao John Textor e agora, né, as medidas cabíveis jurídicas serão tomadas, né? Não pode ficar impune, porque o Textor, né, a gente fazendo aquela análise, ele vem ao Brasil como investidor, né, adquire a SAF do Botafogo, propõe uma série de medidas, inclusive, para a melhoria do futebol brasileiro, não é uma coisa só clubista do Botafogo, né? Já propôs, ofereceu câmeras para melhorar o VAR, ofereceu uma tecnologia também melhor, está sempre envolvido na questão de propostas para as transmissões de televisão também, levar o Brasileirão para mais países, enfim, está sempre no pelotão de frente disso. E o que ele ganhou em troca em relação a Leila, e não só a Leila, né? A Leila é a principal, mas a Leila agora também o senhor Mauro Marcelo, foi justamente acusações graves, né? O que saiu, por exemplo, na mídia internacional? Que ele cometeu que ele fala da Leila, tá? Abrindo aspas, John Textor precisa pagar pelos crimes que cometeu contra a população, os clubes e as instituições do Brasil. Então, o tempo todo ela está sugerindo, desde o primeiro momento, que ele seja banido do futebol brasileiro, e o senhor Mauro Marcelo, coincidentemente ou não, torcedor também do Palmeiras, vem e propõe uma suspensão nunca antes vista de 6 anos e meio, né? Além de multa de 2 milhões de reais. Então, o Textor está tranquilo em relação a tudo isso. E agora, né, essas pessoas que fizeram esse tipo de acusação terão que se entender aí com a justiça, né? E aí já uma esfera mundial, né? Então, eu achei perfeita a atitude do Textor, porque ficou muito fácil, né? E até de uma forma xenofóbica, né? A Leila várias vezes falou, não, esse empresário vem de fora, aí vem para o Brasil e fala o que quer e faz o que quer. Não, o Textor apresentou uma série de provas, pode ser que a CPI de manipulação fale mais adiante. Não, as provas que o Textor apresentou sobre manipulação não são suficientes, né, para a gente punir A ou B ou C, né? Beleza.
mas não pode quem apresenta as provas. Inclusive, ontem teve uma live muito interessante do setor visitante, né, com o Pedro Depp, o Medina, o Joaquim, com o deputado Carlos Portinho, né, aqui do Rio de Janeiro, deputado não, senador da República. E o Carlos Portinho esclareceu vários pontos. Ele tem sido até uma voz ali quase que sozinho, né, para até compreender mais o universo do futebol. Ele que não é botafoguense, né, ele é flamenguista, mas ele deixou bem claro que o interesse dele como senador é defender os interesses, e senador pelo Rio, especialmente dos clubes do Rio de Janeiro, né? Falou também da pista de atletismo, enfim. Depois a gente entra mais nesse assunto em outro vídeo. Mas sobre o caso específico do Textor, ele deu um exemplo. É a mesma situação que um vizinho vê que alguém ali está cometendo um delito, um outro vizinho, de repente, né, com algo ilícito, né, e chama a polícia para denunciar. A polícia chega, na hora não consegue, né, encontrar nada, não vê nada, e aí a polícia fosse até quem denunciou, né, ou sei lá, um tráfico de drogas, algo do tipo, e fala, não, então a gente vai prender o senhor que denunciou, e não faz sentido, né, não faz sentido. Inclusive, precisa haver uma linha direta à CBF. Até o momento, parece que tem um e-mail lá, que ninguém sabe qual é, que recebe denúncias e que obviamente ninguém olha esse e-mail. Então, a importância de se levantar esse assunto que o Textor está levantando é fundamental para o que a gente vai querer ver, a gente que ama o futebol, né, ver o futebol brasileiro nos próximos anos. Infelizmente, esse problema de manipulação não é só do Brasil, né, não é exclusivo do Brasil, é um problema mundial. O Textor começa a mexer nesse vespeiro e as pessoas, algumas, né, se incomodam. E aí volto a dizer, se o Palmeiras ganhou os títulos, né, com justiça, né, como a própria Leila argumenta, né, e a gente parte do princípio que sim, né, por que toda essa celeuma, né? Por que esse ataque sem precedentes para cima do John Textor? É no mínimo estranho, né? Mas agora o nosso bravo doutor, advogado Paul Tuchman vai cuidar dessa situação e analisar exatamente essas declarações da Leila e também, eventualmente, do Mauro Marcelo. Beleza, pessoal? Galera, é isso por hoje. Ótimo final de semana a todos. Eu quero ouvir a sua opinião. Comenta aí embaixo se você curtiu ou curtiu demais essa movimentação do John Textor, né? Nesse sentido, porque não dá para ficar só ouvindo um monte de gente, né? Virou moda, né? As pessoas tacarem pedra no Textor. E a gente, como botafoguense, acima de tudo, e amante do futebol, tem que defender. E o que é certo é o certo. Beleza? Tamo junto, aquele abraço. Não esquece de curtir. Valeu!